Graças a Deus, estamos neste momento transmitindo esta live ao vivo para você, meu querido amigo ouvinte da santa e bendita palavra do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Hoje queremos transmiti-lo um tema, e este tema é vindo da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. O tema é o julgamento final. Salmos 98, 9. Perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Olha, meus queridos, aqui existe neste versículo algo importante para que possamos aprender sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre o julgamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para com o mundo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vem julgar o mundo com justiça, julgará a terra com equidade. Meu caro amigo ouvinte, o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra que julgará a terra, julgará o mundo com justiça, com equidade e com verdade. O nosso Senhor e Salvador Jesus, ele está falando através da sua palavra que ele um dia irá julgar a terra, um dia irá julgar o mundo com poder, justiça e também equidade. Se nós formos ler o capítulo 5, versículo 5, capítulo 8 do Eclesiastes, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Aqui ressaltamos e entendemos que este versículo é voltado para uma fidelidade para com Deus. Se você é fiel, se você guarda o mandamento do Senhor, se você guarda os preceitos do nosso Deus, nenhum mal sucederá para que você venha ser julgado e condenado. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aqui nós entendemos que tudo quanto o homem praticar, tudo quanto o homem cometer, de bom ou de ruim, Deus trará a juízo, porque Deus há de trazer a juízo toda obra. E até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Muitas das vezes o homem faz algo encobertamente de pecado, e este pecado se torna oculto diante dos olhos do homem. Mas diante de Deus, nada oculto que não seja revelado à plena luz do dia. Quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins, o homem há de prestar conta naquele grande dia do juízo. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno.
Olha, meu caro amigo ouvinte, da gloriosa, santa e bendita palavra de Deus. Naquele grande dia da vinda do Senhor Jesus, aqueles que dormem no pó, ou seja, aqueles que estão mortos, ressuscitarão muitos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Sabemos então que tudo enquanto nós fazermos de bom ou de ruim, um dia iremos prestar conta. E nós iremos prestar conta com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é importante tudo que nós fazemos que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É muito importante nós termos vigilância e domínio próprio com nossos lábios, principalmente no momento em falar, principalmente nos momentos em falar alguma palavra que vai ofender alguém. Nós temos que ter um domínio próprio, nós temos que ter um domínio nas nossas palavras, nós temos que ter um domínio na nossa língua para que não possamos falar palavras torpes. Nós temos que estar convicto em que o domínio de si próprio nós temos que ter e exercer, para que não venhamos entrar em juízo, para que não venhamos a entrar em condenação. Pois a palavra de Deus diz que toda palavra ociosa que alguém fala com a boca, que alguém transmite com os seus lábios, um dia há de prestar conta com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, Atos dos Apóstolos 17:31 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Disso deu certeza a todos, ressuscitando o dentre os mortos. A palavra santa do nosso Deus está voltada para o nosso Senhor e Salvador Jesus, que irá julgar o mundo. O nosso Senhor e Salvador Jesus, que irá julgar o mundo com justiça e o povo com equidade. É muito importante ressaltar, é muito importante entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele nos orienta. Sede santo, assim como também eu sou santo. O Senhor Jesus Cristo diz para nós. O Senhor Jesus Cristo fala através da sua mensagem. O Senhor Jesus Cristo, Ele transmite a sua palavra através dos profetas. Pois então, meus queridos, todos quantos têm fôlego de vida, louve a Deus com espírito e verdade. Adore a Deus em espírito e verdade. Sede obediente a Deus nos seus atos, nos seus afazeres, em tudo o que você irá fazer. Tenha o discernimento de Deus para que Deus possa te abençoar na jornada. Sempre a Bíblia nos orienta em estarmos diante da sua gloriosa proteção. Romanos 2:2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre que tais coisas fazem.
O juízo de Deus é segundo a sua verdade. Segundo a sua verdade sobre o que tais coisas fazem. Ou seja, o juízo de Deus virá sobre os sodomitas. O juízo de Deus virá sobre os devassos. O juízo de Deus virá sobre os efeminados. O juízo de Deus virá sobre o lesbianismo. O juízo de Deus virá sobre os incrédulos. O juízo de Deus virá sobre os perversos. O juízo de Deus virá sobre os mentirosos. O juízo de Deus virá sobre os idólatras. O juízo de Deus virá sobre todos que praticam e amam a iniquidade. O juízo de Deus virá sobre os assassinos. O juízo de Deus virá sobre os fornicadores. O juízo de Deus virá sobre os adúlteros. O juízo de Deus virá sobre todos que amam e praticam a injustiça. O juízo de Deus virá sobre esse povo. Arrependa enquanto há tempo. Arrependa enquanto há tempo, porque o juízo de Deus virá sobre essas pessoas. Meus queridos, amados irmãos, que neste momento está ouvindo, está assistindo esta live, e quero te dizer que, por incrível que pareça, a maior parte dos seres viventes, dos seres humanos, irão se perder. Pois a Bíblia diz que a maioria optarão por uma porta larga, espaçosa. E a Bíblia diz que a minoria irão conhecer e optar para seguir a porta estreita, apertada. Pois a porta estreita, a porta apertada, o caminho apertado, é o caminho que te conduz para a vida eterna. E este caminho o Senhor Jesus Cristo nos orienta, que nós venhamos a seguir por Ele, que nós venhamos a trilhar por Ele, para que nós não venhamos a ser participante do juízo para a condenação eterna. E para que nós possamos estar convictos em que quando Jesus Cristo voltar, nós iremos ser levados para morar na eternidade com Deus. Durante os 1000 anos, reinaremos com Cristo. Após esta era milenar, voltaremos para residuar a terra como a nossa herança perpétua. Para que isso aconteça na minha e na sua vida, meu querido, para que isso aconteça na nossa vida, meu amigo, minha amiga, irmão, irmãs e ouvinte da palavra que está sendo propagada nesta tarde, é importante nós seguir o que Romanos 10:10 fala para mim e também para você. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Sendo assim, nós temos a plena certeza de que Jesus Cristo, através da morte e a ressurreição, nos salva deste mundo pecador, deste mundo de horror, deste mundo de pecado, deste mundo que perece. Pois, meu querido, minha querida, faça o teu possível para adquirir a vida eterna. Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Aqui mais uma vez fala do juízo de Deus. Fala mais uma vez que quando a pessoa se endurece pela prática do engano do pecado, ele está trazendo sobre si uma repentina condenação. Quando o homem ele se arrepende dos seus pecados e deixa a prática pecaminosa, ele alcança a misericórdia. E esta misericórdia que ele alcança é a misericórdia de Deus.
Mas a partir do momento em que o homem entesoura ira para si no dia do juízo, é a partir do momento que ele não se arrepende dos seus pecados. É a partir do momento que ele comete pecado por cima de pecado, e o pecado vem se acumulando a cada dia mais, e não se arrepende do pecado, e aquele pecado a cada tempo se aumenta. Versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Vai surgir um dia, vai chegar este dia, esta hora, em que o Senhor Jesus Cristo irá desvendar um segredo que está camuflado. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Muitas pessoas camuflam a verdade, escondendo-as, fazendo terrível pecador. Às vezes a pessoa se esconde atrás de um pecado, escondendo aquele pecado, tornando ele como um pecado oculto. E este pecado, no grande dia que o Senhor voltar, este pecado vai ser descoberto. Arrependam-se enquanto há tempo. Aqueles que amam a injustiça, aqueles que não saem da prática da mentira, aqueles que não fogem da fornicação, do adultério e das coisas de engano que engana a vida do próprio ser humano. Fuja enquanto há tempo. Jesus Cristo, ele está com a porta da graça aberta. Mas um dia esta porta se fecha. Corra enquanto há tempo, meu querido, minha querida. Confesse o nome dele enquanto há tempo. Aceita o caminho do Evangelho enquanto há tempo. Porque um dia irá acontecer de um julgamento final. Os meus queridos, meu conselho para você neste momento é: arrependa. Arrependa-se enquanto há tempo. O nosso patriarca, um de nossos patriarcas que começou a transmitir o Evangelho de Deus lá no Rio Jordão, batizando no Rio Jordão, ele disse: arrependei-vos e sede batizado. A Bíblia afirma lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16: aquele que crê e for batizado, este será salvo. Porém, caso contrário, será condenado. Não queremos, meus queridos, vir a ser condenado pela condenação eterna. Bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Estes, o poder da segunda morte não irá exercer sobre a sua vida. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu e você esperamos para a salvação das nossas vidas. Eu e você deveremos que guardarmos os nossos corpos em santidade, para que possamos apresentarmos a Deus um corpo irrepreensível. A Bíblia diz que todo pecado cometido aos homens é um pecado fora do corpo. Mas toda sorte de pecado que é cometido pelo adultério,
Este pecado é contra o próprio corpo. O pior pecado que existe, de acordo com este versículo, é o pecado de adultério. O pior pecado que existe é o adultério. Ele condena o próprio corpo. Pois então a Bíblia nos orienta para que nós possamos fugir do adultério, da fornicação, da traição e do espírito de lascívia, que ocasiona tudo isso para a vida do homem. Se nós entendermos o que Deus quer mostrar para nós, através da sua mensagem, nós entenderemos de uma forma fiel, simples e verídica. Jesus Cristo está à porta e bate. Se você abrir a sua porta, Jesus Cristo vai entrar. Ele vai fazer morada. Ele vai residuar na tua casa, restaura a tua vida e te faz mais que vencedor. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 27, diz assim: mas uma certa expectação terrível, horrível e juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Os adversários de Deus, os que são contra o Evangelho de Deus, os que são contra a sã doutrina do Senhor, serão envergonhados e lançados no lago de fogo que arde com fogo e com enxofre, aonde o bicho nunca vai morrer, aonde o fogo nunca vai se apagar. O versículo 38 e 39 do livro de Hebreus 10 diz: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu e você, meu querido, minha querida, amigo e ouvinte da palavra, somos daqueles que aceitam o Evangelho, confirma com o Evangelho e não se retiramos para a perdição, mas permanecemos no caminho de Deus para a conservação da nossa alma, para apresentar o nosso corpo diante do Senhor Jesus Cristo irrepreensível, sem mácula, sem mancha, sem ruga e sem defeito. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Sabe o que significa obra? Tudo aquilo que você faz de bom ou de ruim, diante do percurso da sua vida toda, se chama obra. Aqueles que fizerem obras boas, aqueles que fizerem obras maus, todos irão entrar em juízo, para prestar conta de obras boas ou ruins que fizeram aqui na terra. Todos nós que praticamos boas obras, iremos receber galardão através da obra que fizermos aqui na terra. Todos aqueles que fizeram obras malignas, receberão condenação por causa de suas obras más. Olha o que a Bíblia vai falar no Apocalipse 21, 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo, meu querido. Aquele que tiver sede, venha até Jesus Cristo. Ele sacia a tua sede. Esta sede não é uma sede de água. Esta sede não é uma sede de água
não é uma fome de alimento, e sim da palavra de Deus. Ele diz: eu sou Alfa e o Ômega. O que significa ser Alfa e Ômega? Significa a pessoa de Jesus, o princípio e também o fim. Ele é o Alfa, o princípio. Ele é o Ômega, o fim. Somente Ele é o início e o fim de tudo. Se cumpre na pessoa de Jesus. Se cumpre na pessoa do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele está à porta, Ele bate. Você abrir a sua porta, Ele entra. Ele faz morada, Ele restaura, Ele se alimenta contigo, e tu se alimentarás também com Ele, porque Ele é o início e também é o fim. Aonde tudo aconteceu, Ele já era o início. Aonde tudo irá se findar aqui na terra, Ele será o fim. Ele é o Ômega, Ele é o Alfa. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o Rei dos Reis, que reinará para a eternidade, para sempre. Aleluia! Que a graça de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém.